Está aberta mais uma edição da Ovibeja e, tal como no ano passado, o NERB optou para trazer para o seu espaço o NERB Talks, uma iniciativa que pretende juntar à conversa empresários e outras individualidades que visitam a feira. Abrimos nesta primeira edição a nossa conversa nesta tarde aqui na Ovibeja com a presença de Luís Miracroa. O Luís Miracroa é, acima de tudo, um agricultor, mas é também um ilustre colaborador do Atual e, portanto, está também a jogar em casa. E junta-se também a nós a Catarina Afonso, que vai estar à conversa connosco nesta edição do NERB Talks na Ovibeja. Deveria começar pelas senhoras, mas não resisto a começar por Luís. O Luís tem uma particularidade, para além daquilo que é a sua atividade na empresa que hoje dirige e na sua atividade enquanto agricultor, mas tem uma singularidade, uma particularidade, que é: o Luís foi o primeiro secretário-geral do NERB. Luís, já passaram muitos anos, mas recorde-nos lá essa experiência. Era o primeiro secretário permanente, que se chamava. Nessa altura o KIP tinha um secretário-geral e então os NERs eram delegações da AIP, que foram constituídas com o objetivo de depois acabarem nestas associações empresariais, objetivo conseguido no tempo do Sr. Rocha de Matos, que era o presidente da AIP por longos anos. E então ele vou fazer isto. O NERB tinha 2 associados no Distrito de Beja e conseguimos, eu estive lá há cerca de um ano e meio, conseguimos, quando saí de lá, pelo menos tínhamos associados suficientes para a direção, tínhamos contactos com todas as câmaras, fizemos o projeto não físico, mas o projeto, a idealização do que é hoje aquele edifício do NERB, a primeira parte, depois com certeza foi evoluindo, mas é um orgulho que tenho em ter sido a minha segunda profissão, com 24 anos, ter sido um dos fundadores daqui, remunerado e não um associativo não remunerado, como fui no resto da minha vida. Foi a única parte onde tive ordenado, mas é um orgulho. E o tecido empresarial e a cultura empresarial no Baixo Alentejo e no Distrito de Beja era reduzidíssima. Não passava de vender, os empresários eram quase só os agricultores, ou os vendedores de máquinas, ou os vendedores de automóveis, e o mercado que existia eram mercados reguladíssimos, eram mercados que se vendia com preço fixo. Aparecerem empresários, como exemplo aqui da nossa colega, a trabalharem para um mercado completamente aberto, e o NERB promover isso e apoiá-los na medida das suas possibilidades, acho que é um orgulho ter sido das pessoas que expultou o começar desse assunto. Não posso esquecer do António Almodóvar, o Miguel Almodóvar, como nós lhe chamávamos, com os Carvões do Sul, que foi o homem que teve a ideia de, próximo do Rocha de Matos, conseguir fazer o NERB em Beja, ou seja, o NERB. Obrigado, Luís. Queria mesmo começar por aqui, só para recordar esse momento da vida do Luís, que é um momento fundacional desta instituição que nos acolhe aqui. Vamos começar a falar da atividade das empresas. A Catarina Afonso é a nossa convidada de hoje. A Catarina tem uma empresa que é inovadora na nossa região, que tem cogumelos, mas muito antes disso está enquadrada numa atividade agrícola, o Monte da Minhota, é assim que se chama, que é uma exploração agrícola, uma casa agrícola com uma forte tradição no concelho de Aljustrel. Sim. E que tem, para além desta particularidade, desta atividade inovadora, tem atividade agrícola. Basicamente, o Monte da Minhota, a Casa Agrícola Monte da Minhota, é uma exploração agrícola na sua diversidade. Sim, portanto, a exploração agrícola abarca tudo o que é a agricultura mais tradicional de sequeiro naquela região de Aljustrel. Para além de termos tanto a parte agrícola como a parte pecuária, as vacas, as ovelhas, o porco preto. E depois aqui quisemos fazer um aproveitamento de palha. Na altura iniciou-se por aí, a ideia era aproveitar o
sobrante das palhas para produzir algo... Aquilo que agora está muito em moda chamar a economia circular. Exatamente. Não é? Mas foi uma vontade de inovar e de criar algo diferente. Surgiu a ideia dos cogumelos. A Scobies é o nome da empresa que É o nome da marca. É o nome da marca que aqui representa. Como é que foi numa empresa que era, numa casa agrícola que era e continua a ser muito tradicional naquilo que é o sequeiro, naquilo que é a pecuária, introduzir esta componente de inovação, porque fazer cogumelos não é propriamente um know-how que esteja muito disponível aqui na nossa região? Não, foi um desafio grande, até porque eu e a Ana, quer dizer, vimos de formações diferentes. Eu sou médica veterinária e sempre exerci a minha profissão enquanto médica veterinária de extensivo de ruminantes. Mas tinha ficado aqui um bichinho em relação aos cogumelos, porque eu fiz a minha formação em Vila Real de Trás-os-Montes e é uma zona em que os cogumelos têm muita tradição. E foi por curiosidade. A Ana vem da economia, áreas diferentes, trabalhou na banca, fez voluntariado, uma série de coisas. Mas fomos ter formação, fomos procurar mais e é assim, o projeto foi criado de raiz mesmo das nossas cabeças, portanto foi muito trabalho, muita investigação. Já vamos continuar a nossa conversa, voltamos ao Luís, agora para lhe pedir o testemunho do Luís neste âmbito. O Luís é, acima de tudo, um agricultor. A sua atividade principal, estruturalmente agricultor. Nestes últimos tempos, o Luís começou a olhar para um outro lado da produção agrícola, sentindo necessidade de acrescentar algo mais àquilo que era a sua atividade. Explica-nos lá, Luís, o que é que passou com este objetivo de criar esta tua empresa? Esta empresa, tudo tem uma história, tudo tem um bocadinho para trás, para não tomar muito tempo. Além de agricultor de formação, sou geógrafo. Geógrafo, fui aluno do professor Mariano Feio, que para mim era o maior cientista agrícola português do século XX. E o Mariano Feio sempre tinha, e como todos os geógrafos, mesmo o Orlando Ribeiro, o Raquel Soeiro Brito, Jorge Gaspar, toda a gente tinha sempre a noção do que eram as culturas que estavam adaptadas ao clima que tínhamos e quais eram as que exigiam transformações muito grandes para podermos serem lucrativos. Houve épocas em que o preço artificial nos permitia ter atividades lucrativas com produções que não eram nem autóctones, nem parecidas, nem adaptadas ao que por aqui havia. Com o evoluir dos preços para o mercado mundial e com a chegada da água, deu-nos a possibilidade de utilizar as culturas mediterrânicas, estritamente mediterrânicas, ou seja, a oliveira, a vinha, a amendoeira, e mais uma ou outra dentro dos frutos secos, até os medronhos, até essas coisas, alfarrobeiras incluído, mais noutra zona, mas na zona onde estávamos, podermos pôr com um pequeno plus de acrescentar água e uma tecnologia e um know-how mais eficiente, conseguimos produzir mais. O que é que isso nos trouxe? Isso trouxe-nos também um choque muito grande de mudança da paisagem. Voltamos à geografia, que é o estudo da paisagem. E o choque grande da mudança da paisagem gerou, em grande parte, ou pelo menos numa parte mais, que faz mais ruído da população, inclusive os jornalistas ou os chamados ativistas, que é uma palavra que eu abomino um bocado e não lhe vejo atividade nenhuma, são os desativistas. É como os conservadores da natureza, não são conservadores, querem que aquilo não se mexa. A conservação é inimiga da evolução. E então o que é que nós vimos? Estas culturas tinham uma data de inimigos, ou de inimigos formais, mas não inimigos factuais, porque não tinham capacidade de argumentação técnica para poderem opor-se ao que é que estas culturas fariam ou deixariam de fazer às populações em volta, à terra em si, à água, aos aquíferos, a tudo. Daí fazer esta empresa com a minha sócia, a Ricardina, que é a Ricardina Fialho, que é detentora de uma empresa de ambiente e de água, e então propusemos e lembrámos-nos de fazer uma parte onde eu sou o agricultor e ela é o ambiente, ou seja, ela controla-me, mas controla-me por dentro, controla-me na realidade.
tudo que acontece dentro da exploração é tudo controlado com todas as tecnologias agora da agricultura de precisão, de procurar a condutividade elétrica, de saber se os aquíferos são poluídos, se a terra é poluída, se cresce a matéria orgânica, se diminui a matéria orgânica, e se diminui ou aumenta a produção. Tudo isso nós conseguimos ter. Esta empresa, que é uma empresa agriculamente relativamente pequena, mas tem um olival moderno destes em sebe, onde tudo é verificado, e daí o que é que nós fazemos? Temos um modelo que depois esta empresa pode comercializar com o controle das outras empresas. Portanto, nós sabemos, se tu me vieres dizer fazes uma coisa, eu sei por aqueles modelos que tenho que não fazes. Ou seja, fazes. E então posso-te garantir, não é uma certificação, mas posso-te garantir o caminho da certificação. Luís, tu enquanto agricultor, e nomeadamente agricultor de regadio, modelo intensivo na área do olival, face àquilo que foi o ruído com esta alteração das práticas culturais que tínhamos na região, sentiste tu próprio a necessidade de dizer não, isto faz-se desta forma, e ilustrares com esses resultados que essa empresa que criaste com a Ricardina pode demonstrar? É isso? É uma resposta? É uma resposta a mim próprio, não é uma resposta para fora. Acaba por ser uma resposta para fora, porque depois é comercializável, e as pessoas que querem dar essa resposta para fora têm ali dados e têm maneira de saber como é que se vão buscar os dados, que é o que a empresa, ao fim e ao cabo, vende, não é? Vende o que se gasta em água, a maneira de chegar à água, os impactos ambientais que aquilo tudo causa, a proximidade ou não às populações, o que é que os agroquímicos podem fazer ou não legalmente às populações, tudo isso. E isso senti principalmente para mim. Eu fazer para mim, quando falei com ela e fazemos, que eu quero fazer para mim. E surgimos a ideia, vamos fazer para fora também. Vamos tentar vender para fora, porque os colegas que têm aquilo ou outras empresas que eu tenho dentro do grupo também, para mim é interessante ter, porque eu sei quais são os dados apresentáveis e justificáveis e como é que se diz, quase inalienáveis do que eu fiz, e posso demonstrá-lo. Portanto, não me serve a conversa de música de telejornal, ou tu és jornalista, mas para lá há jornalistas de muito feitio como as peras, não é? E como os agricultores. E então, para aquela conversa de tentar vender barulho, nós vendemos um silêncio, que são os números, e que é o que existe realmente. Claro que nada é pacífico e tudo é sempre um pouco discutível, mas temos que discutir em cima de uma base não teórica, mas de uma base prática, ou seja, de uma base técnica, ou uma base quase científica. O técnico-científico está aqui uma médica veterinária e é da área das ciências mais exatas, saberá dizer melhor do que a diferença entre o técnico e o científico. Mas entre o técnico e o científico há uma certa diferença, e nós temos uma base técnica onde podemos demonstrar o que fazemos e que o que fazemos é inócuo, ou o mais inócuo possível, começando por trabalhar com as culturas mais adaptadas à região. Ao contrário, por exemplo, ela falou de palha. O trigo é uma cultura que não é daqui. E que o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, todos fizemos a vida inteira, porque não havia outra hipótese, não havia água. Mas, ou acrescentar água dá-nos um plus, podemos fazer mais coisas, e graças a Deus que descobrimos, e estava em tempo de mercado, descobrimos que as culturas mediterrâneas são o que nos funcionam. Estamos trabalhando em casa. Já te vou pedir mais daqui a pouco para ver até que ponto é que essa certificação, chamemos-lhe assim, pode ter impacto naquilo que é os produtos da região, uma vez que os mercados, principalmente os mercados externos, são muito exigentes nesse rastreio e nessa certificação. Já voltamos à conversa. Voltamos a falar de cogumelos. De que forma é que esta atividade se encadeou? Já nos disse que foi o aproveitar de um subproduto, estávamos a falar de um subproduto. Como é que esta atividade se encadeou naquilo que era a atividade global da exploração agrícola? Não, é assim, acabou por não se encadear, porque a ideia inicial realmente passou por aí, o tal pensar que se podia aproveitar a palha
para fazer algo diferente e de valor acrescentado. Com os anos de estudo, acabámos por mudar ali um bocadinho e neste momento nós estamos a produzir em serradura. E portanto acabámos por não utilizar recursos da exploração. O que acontece é que nós retornamos, portanto, o final do nosso substrato, que é uma serradura decomposta pelo fungo, vai voltar à terra e vai enriquecer a terra por compostagem. Portanto, nós acabámos por fechar aqui um ciclo que acabou por ser interessante, por estarmos inseridos na zona do Campo Branco, ao Estrelo, naquele lado que é a zona de Campo Branco, é uma zona de sequeiro com terras mais pobres, não são terras de regadio, não são barros, não tem nada a ver com isso, são terras mais pobres e acabamos por enriquecer as nossas terras com o final da nossa produção de cogumelos. Do ponto de vista da empresa, como é que a empresa chegou aos mercados? Foi possível estruturar uma cadeia de distribuição? Como é que atua a empresa? Nós temos duas vertentes. Existe uma série de percursos e de clientes que somos nós que fazemos as entregas. Temos um carro de frio, porque temos aqui um problema. O cogumelo é um produto frágil, é obrigatório ser refrigerado. E, portanto, aí temos algum problema. Portanto, temos duas formas. Ou vendemos para intermediários e para os intermediários nós vendemos à palete e aí contratamos o serviço de transporte. Com menos ganho, seguramente. Pronto. Mas como tudo. Por outro lado, temos outros serviços, outros clientes, outro tipo de clientes. Fazemos nós a entrega, temos o nosso próprio carro e fazemos nós os percursos e as entregas. Neste momento a empresa tem quantos trabalhadores? Fixos, portanto nós temos 2 funcionárias e somos mais 2 a trabalhar. E isto é um produto sazonal ou tem um contínuo? Poderia ser sazonal, a nossa produção não é. Nós estamos a produzir cogumelos desde janeiro de 2018, todos os dias do ano. Todos os dias. Fazemos 2 apanhas diárias, de manhã e à tarde. Sábados, domingos, feriados e afins. E em termos de consumo, existem zonas do país que consomem mais sazonalmente. O cogumelo é mais entendido como um alimento de inverno, outono e inverno. Apesar de que o Algarve, por exemplo, e a região Alentejo e Algarve consomem cogumelos o ano inteiro. Esta é uma ideia de negócio que está estabilizada e vai ficar por aqui ou tem perspectiva de crescimento ou... Em termos de crescimento, temos aqui 2 hipóteses. Nós, para já, projetámos as instalações de maneira a permitir-nos crescer lá dentro. Portanto, crescer em quantidade de produção. Outra vertente que agora estamos a explorar também é crescer em variedade de cogumelos. Nós, neste momento, estamos a trabalhar com 3, quando durante muito tempo trabalhámos apenas com uma. E agora estamos a trabalhar com o shiitake, com a juba de leão e um pleurotus que iniciámos agora. Também é outra ideia, porque o mesmo cliente, em vez de comprar apenas um cogumelo, uma espécie, acaba por comprar 2 ou 3 espécies e, portanto, diversificamos aqui a nossa oferta. Naquilo que é o vosso processo de produção, estas preocupações que o Luís manifestava aqui da rastreabilidade da produção, do controle da produção, é uma coisa que seguramente é também sentida naquilo que é a vossa produção. Apesar de que nós, se calhar, temos aqui um trabalhinho um bocadinho mais facilitado, porque nós não temos envolvência externa. Portanto, a nossa unidade produtiva é fechada. Em estufa? Uma espécie de estufa, são câmaras e, portanto, nós controlamos tudo. Nós controlamos desde o início da serradura que entra lá na unidade até à saída do cogumelo e até aos blocos que vão para a compostagem. Portanto, nós temos tudo. Temos a certificação biológica porque para nós fazia sentido. Porque nós naturalmente somos biológicos, porque para a produção de cogumelos não é necessário fazer qualquer tratamento ou aplicar o que quer que seja. O cogumelo nasce da madeira e é isso que nós utilizamos. Luís, estamos a aproximar-nos do final da nossa conversa. Queria que voltasses a esta questão que me parece importante, que é
A região alterou profundamente aquilo que era a sua prática de culturas. Hoje, muito do que se produz visa o mercado externo. Essa preocupação que encontrastes quando criastes com a Ricardina esta empresa, teve também essa visão de poder, mais tarde ou mais cedo, responder a uma exigência do controle de produção. E quando falamos de controle de produção, não falamos apenas da análise química àquilo que é produzido, mas a todo o contexto da produção. Sim. Uma coisa só, nós não somos uma empresa certificadora. Sim. Nós somos uma empresa de ir procurar, foi criada com a ideia de ir procurar dentro da cultura, principalmente da cultura olival, o que é que poderia acontecer que nos permitisse ter problemas depois com uma futura certificação. Quanto à internacionalização do mercado, o mercado acaba por ser internacional porque o mundo é que vem ter com o olival alentejano, ou com o abacate alentejano, ou algarvio, ou com as amêndoas. Aqui há água, terra, sol e guerra-se baixo do polo, que era o que faziam os agricultores ricos de antigamente. Estamos com os 4, passando aqui a graça, senta a graça da guerra da Crimeia. Estamos aqui e quem nos aparece, os clientes, principalmente da parte ambiental, são internacionais que vêm à procura de terra e de explorações aqui. Os clientes para o produto final, ou o produto que nós, uma grande maioria dos agricultores aqui vendem, que é azeite a granel, cujo valor acrescentado com o azeite engarrafado é muito pouco, porque produzimos um produto de excelente qualidade, é quase todo exportado. Uma exportação da ordem dos 90%, de maneira que estamos sempre trabalhando, mesmo sem querer, só de trabalhares dentro deste setor, estás trabalhando para o mercado internacional, quer do ponto de vista dos investidores, quer do ponto de vista dos compradores, o mercado nacional e até do ponto de vista dos trabalhadores. O mercado nacional resume-se quase aos técnicos e a alguns produtores sobreviventes, como esta empresa. Luís, para terminarmos mesmo, é importante, e tu que estiveste no início da construção deste edifício NERB, deste edifício associativo NERB, é importante que as empresas, e no caso desta tua empresa que criaste, teve também a particularidade de ser incubada numa incubadora de empresas do NERB, é quase um regresso à casa partida. Literal. É importante para os empresários, sejam eles de que ramo for, este espírito associativo, esta necessidade de ter uma entidade representativa dos diversos setores. Isso é uma obviedade, que a união faz a força, e ter onde nos apoiarmos para arrancar com qualquer projeto que seja, ter uma estrutura que nos permita estar em conjunto com outro tipo de empresas, como está, por exemplo, o atual, como estão topógrafos, como estão as mais variadas empresas que ali existem, tecnologias de ponta, de sei lá, as 20 ou 30 empresas que há na incubadora do NERB, todas quase conseguem, sem querer, fazes uma parceria, porque no mesmo corredor encontras todos. E isso é uma mais-valia completamente diferente de termos na mesma rua cada um do seu escritório. Até podia ser na mesma rua, mas é diferente do que estar tudo dentro do mesmo edifício e debaixo do mesmo... Não é um guarda-chuva que não nos protege nada, protege-nos de uma renda violenta, por exemplo, mas além disso não nos protege mais nada. A mais-valia daquilo não é essa parte de poupar dinheiro, é a parte de conseguirmos falar uns com os outros e da conversa, desde que mais ou menos aproveitada e pensada, saem sempre ideias e saem sempre colaborações. Isso é a grande mais-valia do NERB e a mais-valia deste tipo de CIB, de empresas de base tecnológica, umas mais, outras menos, e a base tecnológica é a base de todas as empresas que queiram se ingrar neste mundo, desde os cogumelos às oliveiras ao jornalismo, é tudo igual. Eu acho que este conjunto, faz uma palavra feia por foleira, que é a sinergia, né? Uma coisa que já nem se usa muito, mas faz-nos juntar ali todos e trocar umas opiniões que de outro modo tínhamos que nos procurar uns aos outros. E assim, em Alentejano, encalhamos uns nos outros. E ao encalhar, trocamos ideias e usamos uns aos outros. E isso é bom para todos. E é bom para o NERB.
Muito obrigado, Luís. Catarina Afonso, para terminarmos, a Catarina vem de formação profissional de uma área que continua a exercer, seguramente, que é a medicina veterinária. Está agora neste processo e neste projeto da produção de cogumelos, está ligada ao setor agrícola pelas duas vias, é sócia do NERB. É importante também para a Catarina ter esta vontade associativa de estar representado num núcleo que representa empresários de várias origens. É sem dúvida. E pegando aqui nas palavras do colega, realmente ele falou ali das sinergias que se criam. E nós que estamos no mundo agrícola, cogumelos, se calhar somos os únicos. Mas a verdade é que existem sinergias, porque nós contactamos uns com os outros e pelos eventos que a associação promove, por saídas ou por conversas, ou até mesmo pela informação que nos mandam de coisas novas que saíram ou que vão sair. Tudo isso é muito importante, porque uma empresa sozinha nunca consegue ter acesso a tudo, principalmente pequenas empresas como nós temos, em que nós temos que fazer tudo e, portanto, procurar informação, procurar saber é difícil. E ter uma associação como o NERB, que são muito participativos, tem sido muito importante para nós. Muito obrigado, Catarina Afonso, muito obrigado, Luís Miracroa. Foi este primeiro NERB Talks que durante a Ovibeja vamos levar até si, trazendo ao espaço do NERB mais convidados para falar sobre empresários e empresas.